Eu quero, nesse momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quero convidar você que está me assistindo para nós meditar nas Escrituras Sagradas, olhando no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, e vamos olhar o versículo 1 até o 10, que nos diz: peso do deserto, do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo asola. Ele virá do deserto, da terra horrível. Visão dura se me manifesta. O perfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe o leão, sitia o medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústia se apodera de mim, como as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desvalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, e o terror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremor. Eles põem a mesa e estão de atalaia. Come, bebe, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros, a par, um bando de jumento e um bando de camelo, ela que escute atentamente, com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigília estou em pé, continuamente. De dia e de guarda me ponho a noite inteira. E eis que agora vem um bando de homens, cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é toda imagem de escultura dos seus deuses, se quebraram contra a terra. Ó malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Deus, Ele sempre coloca, bendito seja o nome do Senhor, um mensageiro para anunciar ao povo os perigos. Bendito seja o nome do Senhor, para que o povo possa, aqueles que temem a Deus, possam se preparar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vimos na profecia de Isaías, aqui no versículo 4, ele nos diz: o meu coração está anelante, e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tormento. Eles põem a mesa e estão de atalaia, come e bebe. Bendito seja o nome do Senhor. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Agora, nós estamos vendo, nesses dias que nós estamos passando, louvado seja o nome do Senhor, que isso vem acontecendo, meu querido amigo e irmão. Deus, Ele tem colocado o Espírito Santo como atalaia, para que nós possamos ouvir e crer e seguir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje o mundo está dividido em grupos, e cada grupo tem ali um ímpio fora da palavra, e eles estão olhando e seguindo aquele homem como um atalaia
posto por Deus. Com todo o mundanismo, com todo o pecado. E hoje, meus queridos irmãos, Deus, Ele está enviando para o seu povo uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, vinda do Espírito Santo, independente desse mundo denominacional religioso, para alertar o seu povo dos perigos que estão chegando até nós. Deus sempre envia um mensageiro. É a sua bondade e a sua graça para dar aos sinceros de coração um aviso de coisas que estão se aproximando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou tão contente que nesses dias em que estamos vivendo, louvado seja o nome do Senhor, quando há tristeza e a escuridão por todos os lugares, há uma abençoada esperança, louvado seja o nome de Jesus, envolvendo o coração do povo de Deus, que numa hora gloriosa, Jesus Cristo chegará. Bendito seja o nome do Senhor. Deus sempre tem um contato com o povo, com aquele que teme a Deus e que procura andar na sua palavra. E naquele grande tempo, ali quando estava Isaías como atalaia, aquele grande tempo de problemas na cidade, os jovens ignorando isso, e as pessoas não se importavam, louvado seja o nome do Senhor, com o que a sentinela tinha dito. Eles estavam nos bares bebendo, louvado seja o nome do Senhor, outros estavam numa festa, eles estavam todos sabendo, eles estavam tendo um ótimo tempo, pensando que estamos tão seguros, nada irá causar-lhe mal, porque eles estavam, bendito seja o nome do Senhor, alterados no espírito do uísque e da droga. Como hoje nós estamos vendo esse mundo, louvado seja o nome do Senhor, completamente fora de Deus, e eles estão aí no mundo de pecado, e a palavra de Deus vem nos alertando, mas eles estão despercebidos. E de repente, lá vem as carruagens que o atalaia tinha anunciado, correndo direto para dentro da cidade. E as portas dos bares, louvado seja o nome do Senhor, foram quebradas, e das casas. E as armas da matança estavam em ação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles se recusaram a ouvir o aviso da sentinela. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vendo essa situação, meu querido irmão e amigo. Os deveres de uma sentinela no Antigo Testamento era um homem selecionado que fosse conhecedor dos corpos celestes. Ele deveria saber exatamente onde as estrelas estavam posicionadas, louvado seja o nome do Senhor, para dizer o exato tempo para as pessoas. Muitos dos que não podiam dormir, eles se levantavam de noite e gritavam para o sentinela, louvado seja o nome do Senhor, na torre, essas palavras: sentinela, como está a noite? E ele olhava as estrelas
então diria que era tal e tal tempo. Então eles voltavam para as suas camas ou aonde quer que estivesse. Louvado seja o nome do Senhor. Esperando pelo raiar do dia vir. Quando a cansada e exaustiva e agitada noite acabaria. Que Deus tenha misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim era o papel de um sentinela colocado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo de Deus, ele estava alerta e atento para o aviso daquele sentinela. Então ele também podia ver muito mais longe do que qualquer pessoa nos muros, porque ele estava mais alto. E quando mais alto você vai, louvado seja o nome do Senhor, mais longe você pode ver. Você pode dizer, bendito seja Deus, dos perigos que se aproximam, bem mais longe das pessoas que estão no solo. Quando aquele sentinela ele estava lá na torre de vigília, ele estava enxergando, louvado seja o nome do Senhor, o perigo que vinha sobre o povo e ele podia avisar o povo para se preparar. Louvado seja o nome do Senhor. Como Isaías, nos seus dias, ele estava falando que Deus fez dele uma sentinela. Deus compara seus profetas como águia. A águia é o pássaro que pode ir mais alto, louvado seja o nome do Senhor, do que qualquer outro pássaro. Tem que ter uma constituição especial para aquela altitude. Louvado seja o nome do Senhor. E ali estava aquele sentinela, como uma águia, observando todo o movimento e passando para o povo. Nenhum outro pássaro poderia seguir. Ela é o pássaro designado por Deus. Ela foi feita assim. Louvado seja o nome do Senhor. Se outro pássaro tentar tirar, tomar o seu lugar, ele pereceria. Ele não tem penas fortes e asas fortes. E nada adiantaria ele voar se não pudesse ver, ter visão de águia. Um falcão ficaria cego lá em cima, ele não podia ver. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vendo, meus queridos irmãos e amigos, que muitos estão tentando chegar no lugar da sentinela que Deus colocou. Deixaram de olhar para a sentinela, que é o Espírito Santo, e eles estão, como diz aqui nesse versículo 5, onde lemos, eles põem a mesa e estão de atalaia. Come e bebe. Bendito seja o nome do Senhor. E essa situação hoje nós estamos vendo nessa geração e nessa era que nós estamos atravessando. Eu me pergunto se neste tempo não é o tempo que nós não temos chamado pela nossa grande sentinela, o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Sentinela, como está a noite. Hoje, bendito seja o nome do Senhor, os que dizem ser cristão, quando não pode dormir, como naquele tempo, eles vão para a televisão olhar filmes ou programas sujos, ou nos seus telefones. Louvado seja o nome do Senhor.
ao invés de ir dobrar o seu joelho e falar com o nosso sentinela, hoje, que é o Espírito Santo, eles vão, louvado seja o nome do Senhor, para frente dos programas mundanos, e ninguém mais olha para a sentinela e nem crê e nem se prepara. Louvado seja o nome do Senhor. Há um perigo vindo e o mundo todo parece estar tremendo, louvado seja o nome do Senhor, sob sua influência. A sentinela também tinha que estar no seu posto de dever. Louvado seja o nome de Jesus. O tempo todo, ele tinha que avisar o povo do perigo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta era a sua obrigação. Louvado seja o nome de Jesus. Ali estava aquela sentinela colocada por Deus para avisar o povo e alertar o povo do perigo que vinha vindo. E ela tinha aquele compromisso com Deus de observar o perigo que se aproximava, e ele estava em uma torre que foi construída, bendito seja o nome do Senhor, muito mais alta do que os muros, e naquela torre, bendito seja o nome do Senhor, em que ele estava, lá em cima, tinha livro de astrologia para que ele pudesse observar as estrelas e falar sobre o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ali estava aquele sentinela ocupado naquele ofício que Deus lhe colocava, e ele estava ali estudando, bendito seja o nome do Senhor, e passando para o povo de Deus, aqueles que buscassem o sentinela, ele estava passando a vontade de Deus e alertando dos perigos, louvado seja o nome do Senhor, que vinha sobre o povo. Ao ponto que quando ele estava à véspera da crucificação, ele, bendito seja o nome do Senhor, falou mais da sua segunda vinda do que da sua ascensão. Se você observar as Escrituras, querido irmão e amigo que está me ouvindo, cuidadosamente, você encontrará, bendito seja o nome do Senhor, que o nosso sentinela, bem antes da sua ascensão, ele profetizou das coisas que acontecia nesses últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que teria de ser crucificado. Ele sabia que teria, bendito seja o nome do Senhor, de sofrer o inocente pelo culpado. Ele sabia que sairia da sepultura no terceiro dia. Ele sabia que não havia poderes que poderiam segurá-lo na sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as Escrituras, a palavra de Deus, tinha dito: não deixarei que o meu santo veja a corrupção, e nem deixarei a sua alma no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E não havia poderes algum que pudesse quebrar aquela profecia, que era a palavra de Deus. E ela será verdade, louvado seja o nome do Senhor, e se cumprirá no seu tempo. O Espírito Santo, hoje, meu querido irmão e amigo, é a sentinela que está preparando o povo e dando advertência vindas de Deus. Ele foi colocado como sentinela, louvado seja o nome do Senhor,
não há esperança de mais nada, a não ser a vinda dele. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E nesses dias, louvado seja o nome do Senhor, estamos se aproximando. Bendito seja o nome do Senhor. E esse sentinela, ele está nos avisando, louvado seja o nome do Senhor, que o reino está próximo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus e vamos ver, meu querido irmão e amigo, se nós estamos de olhos no sentinela colocado por Deus, bendito seja o nome do Senhor, e se nós estamos perguntando a Ele, bendito seja o nome do Senhor, aonde nós estamos nessa era atribulada que estamos passando. Eles estão ali se banqueteando e têm brincado com Deus, a ponto que eles conseguiram o poder para explodir uns aos outros. Bendito seja o nome do Senhor. E se tornarem cinza atômicas. Eles são maus, são irreligiosos. Não são como Jesus Cristo. O único objetivo que eles têm é matar. E nós estamos vendo a situação que o mundo tem mergulhado, porque deixaram de olhar para o sentinela da torre, estão colocando sentinela, louvado seja o nome do Senhor, e escutando e ouvindo o que aquele falso sentinela está lhe dizendo. Sendo inspirado pelo anjo da destruição, que foi enviado do céu para inspirá-los. Deixe, meu querido irmão, me dizer-te isto. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi enviado como sentinela da torre. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto as pessoas clamam, sentinela, o que houve de noite, louvado seja o nome do Senhor, Ele está pronto a responder. Sentinela, como está a noite? Aqui está a total aniquilação. Está vindo para o mundo inteiro. Mas antes que a aniquilação aconteça, a Igreja de Jesus Cristo irá para o rapto, encontrar seu Senhor sentinela, Senhor Jesus Cristo, Rei de todos os sentinelas. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar atentos para o sentinela que nos foi colocado nessa era por Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, olhando para a sua palavra e não olhando para falsos sentinelas, como hoje está acontecendo no mundo. Bendito seja Deus. E é isto que está acontecendo hoje, louvado seja o nome do Senhor, é porque o povo que se diz cristão, ele está olhando para um falso sentinela, que estão comendo e bebendo, louvado seja o nome do Senhor, e não olhando para a voz do sentinela colocado por Deus, que foi o Senhor Jesus Cristo. Eu, nesta semana, falava com um pastor de uma denominação, e eu lhe falava a respeito de Elias, que era uma sentinela de Deus no tempo de Acabe e Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. E ele me disse, você crê que Deus enviou, bendito seja o nome do Senhor, o alimento para ele? E eu lhe disse, sim, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor.
E ele me disse, você pode me dizer de onde veio aquele alimento que os corvos lhe traziam? Eu lhe respondi, isso não me pertence a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que crer na palavra que está escrita. Este é o problema hoje. Eles não creem. Louvado seja o nome do Senhor. Na sentinela, Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, que está na torre. Quanto mais alto a águia sobe, maior é a distância que ela pode ver. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus compara seus profetas como águia. E são sentinelas que sobem mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos hoje, meu querido irmão, um sentinela. Bendito seja o nome do Senhor. Na torre, colocado por Deus, que é o Espírito Santo. E esse mundo religioso saiu, louvado seja o nome do Senhor, parou de olhar para esse sentinela, estão levantando sentinela, cada um tem o seu reino, o seu grupo e o seu sentinela. Mas que hoje, meu querido irmão e amigo, nós possa, ao meditar nessa palavra, nós possa se acordar e voltar a buscar o nosso grande sentinela, que está sob a torre de vigia para nos comunicar a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eles possam ver mais adiante, e seus olhos são espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eles possam ver o perigo se aproximando. E Deus colocou Isaías no alto para avisar o povo que havia um perigo, louvado seja o nome do Senhor, se aproximar. E aquele povo não atendeu para a voz do sentinela. E eles não ouviram. E hoje Deus ainda tem águias na torre. Louvado seja o nome do Senhor. Para alertar o povo desse iminente perigo que vem assolando o mundo, fora da voz do sentinela e olhando para quem não devia estar olhando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um sentinela que sobe mais alto no espírito, bem mais além que todo, bendito seja o nome do Senhor, mecanismo e toda a bomba atômica e pesquisa científica. Ele tem homens que são especialmente designados por Deus para este propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Que sobe as muralhas do Carvalho em nome do Senhor Jesus Cristo. E fico no topo da cruz. E pode enviar a mensagem, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda tem esses sentinelas nesse dia de hoje. Eu quero dizer a você que está meditando comigo nessa mensagem, que essa meditação, essa mensagem, ela não tem nenhum vínculo com denominação religiosa. Ela vai a você baseada pela fé na palavra de Deus para alertar hoje não um mundo religioso que estão olhando para o seu sentinela, mas para alertar hoje os filhos de Deus, aqueles que ainda creem na palavra de Deus. Porque Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele tem um sentinela para esse povo.
que está na torre de vigília, louvado seja o nome do Senhor, e esse sentinela, ele está enviando para a terra a sua voz, aquilo que ele está vendo, independente de sistema religioso. A visão deles é espiritual, muito melhor do que a de um sacerdote no templo, muito além do homem comum na caminhada da vida, porque eles são especialmente designados por Deus para o trabalho, para o qual Deus tem o chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse sentinela que Deus levanta hoje, eles não estão comprometidos com esse sistema denominacional religioso. Eles estão, louvado seja o nome do Senhor, apoiados na palavra de Deus e em contato, bendito seja o nome do Senhor, com o único sentinela, que é o Espírito Santo. Portanto, é necessário esta geração prestar atenção quando ouvimos das coisas que estão se aproximando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para olhar para o rei dessas águias, o profeta, o sentinela da torre, que é o, louvado seja o nome do Senhor, o Mestre, Senhor Jesus Cristo. E nesses dias que estamos vivendo, são muito mais importantes do que o dia que ele esteve aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar atentos, meu querido irmão e meu querido amigo, para a voz desse sentinela que Deus tem colocado, bendito seja o nome do Senhor, para nós. Louvado seja Deus. Que essa meditação, essa mensagem, ela possa te levar à revelação da palavra que nós meditemos e você possa se acordar hoje e ver que o mundo está dormindo com seus olhos fora da torre do sentinela colocado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo que está na sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E você possa hoje tomar uma decisão e voltar a olhar para esse sentinela. Você saiba, louvado seja o nome do Senhor, a se despertar à noite e dobrar o seu joelho e perguntar para o sentinela aonde nós estamos e o que está vindo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.